fazer suas receitas sem glúten gastando pouco. Eu sempre escuto, né, assim, que os produtos sem glúten em geral, eu sempre escuto e vejo, na verdade, né? Os produtos sem glúten que a gente vê no supermercado ou em uma loja especializada, eles têm um valor mais elevado, né, do que os produtos feitos com farinha de trigo. E não é porque é sem glúten, assim, no sentido de, é com glúten, sem glúten tem muita diferença. Na verdade, é porque o sem glúten requer mais cuidados, requer mais ingredientes, né? Então tem sim uma diferença ali no valor, tá? Só que mesmo assim, você consegue fazer as suas receitas sem glúten gastando muito pouco. Inclusive, as receitas que tem aqui no canal são receitas com farinhas mais acessíveis, né? São receitas que a gente gasta um valor menor para fazê-las. E o intuito é justamente esse. Eu quero abranger, ajudar o maior número de pessoas possível. Porque eu sei que nessas regiões, né, menores, nessas cidades menores, não tem disponibilidade de todos os tipos de farinhas, farinha de amêndoas, trigo sarraceno, né? Se na cidade grande é difícil da gente encontrar às vezes, imagina numa cidade pequena. Então, o meu intuito é trazer receitas mais acessíveis para que a maioria de vocês possa executá-las, né? De maneira que você não tenha que substituir muito os ingredientes, tá? Bom, existem duas coisas que encarecem, né? Principalmente quando a gente retira o glúten, são duas coisas. Primeiro, quando você retira o glúten de cara, o que você vai fazer? Você vai atrás de comprar, né, produtos sem glúten. E aí você vai levar um choque porque eles são bem mais caros. Além de terem um elevado valor, eu não sou muito chegada nesses produtos industrializados, né, que vendem nos supermercados. Porque pra mim eles deixam muito a desejar em textura, em sabor. Eu sinto sabor residual, né? Não sei exatamente qual é o produto ali que fica, né, na garganta, eu sinto e eu não gosto de consumir. E eles têm um valor muito elevado. Eu tava até vendo esses dias, acho que era um pão de forma, de 200 gramas, tava assim, R$18. 200 gramas, o que você... É um café da manhã, né? Dá o quê? Umas 4 fatias de pão bem pequenininhas. Então é muito caro, é surreal. E se a gente vai fazer em casa, você faz um pão de 700 gramas, você gasta aí 14, 15 reais, né? A depender das farinhas, a depender dos ingredientes que você utilize. Então, é muito caro. E eles não são bons, eu não gosto. Não sei se vocês preferem comprar ou fazer, eu prefiro fazer. Só que aí, quando a gente vai executar as receitas, se a gente não souber os fundamentos, se a gente não souber os ingredientes que vão naquela receita, as funções, né, por quais ingredientes a gente pode substituir, a gente acaba gastando também, porque a gente vai errar essa receita, né? Eventualmente a gente vai errar, porque quando a gente não tem o conhecimento, a gente somente executa aquela receita, somente pega ali cara crachá, né, e faz o que a receita tá falando. Algumas vezes a gente acerta, né? Se a receita for equilibrada, se a gente já tiver uma noção de como preparar a receita, a gente acerta. Só que quem tá começando é um pouquinho mais difícil, porque não tem muita noção, né, de alguns cuidados que a gente tem que ter, né, do uso de um ingrediente que é importante, por exemplo, a goma xantana. Então, essas pessoas que estão iniciando, elas tendem a errar mais. Foi o meu caso. No início eu não sabia nada, não conhecia ninguém que pudesse me ajudar, então eu fui na tentativa e erro, sim. Eu errei muito no início, tá? Porque eu não tinha ninguém para me falar que a goma xantana traz liga para massa, é ela que vai ajudar o bolo a ficar juntinho sem esfarelar. Eu não sabia disso. Então, quando você erra uma receita, você gasta mais com isso. Então, o intuito também, né? Claro que a gente vai falar sobre os ingredientes que você pode utilizar, mas é que você entenda que é muito importante, é muito mais importante você entender sobre os ingredientes, entender sobre aquela receita, para você evitar esses erros, né? Do que efetivamente você saber, eu vou substituir a farinha de amêndoas por essa farinha. Só que eu não sabe assim qual é a função, né? Não sabe por que você está utilizando a farinha de amêndoas, por que você está substituindo por determinada farinha que é mais barata. Então, o conhecimento que você tem, que você adquire a partir dos testes, a partir dos conteúdos que eu disponibilizo aqui no canal, né? Também tem ali outros cursos, internet, que a gente consegue adquirir um conhecimento maior e a gente consegue ser independente, ter autonomia de receitas prontas, e isso nos torna capazes, né, de saber identificar ali o que funciona naquela receita, o que não funciona. E fazendo isso, a gente tem as chances de acertar mais essa receita.
Então a gente evita erros, evitando erros, a gente evita desperdícios de tempo, ingredientes e dinheiro, tá? Então a gente torna uma receita mais barata quando a gente sabe fazer aquela receita, conhecendo os fundamentos e não somente cara crachá daquela receita, tá bom? Bom, então, e assim, né, quando a gente faz em casa, eu sei que muitas de vocês que me seguem já fazem receita sem glúten, né? Ou se não fazem a sem glúten, faziam a com glúten antes. Então você sabe, ou pelo menos tem uma noção do quão maravilhoso é a gente executar as nossas receitas, a gente fazer as nossas preparações, passar mais tempo com a família, envolver a família nos preparos. Isso é muito legal, né? Porque você acaba passando um tempo maior com a sua família, aproveitando mais eles, né? E não tem... E quando a gente passa esse tempo a mais de qualidade com a nossa família, não tem dinheiro que pague, não é mesmo? E quando você executa corretamente uma receita, você tem prazer em convidar alguém para te ajudar, ou então para você convidar alguém para sua casa, né? Para você ir lá e servir o seu bolo. Então é legal isso, é maravilhoso essa sensação. E eu quero que você tenha essa sensação também. Por isso que nós estamos aqui, né? Trabalhando aí para ajudar você a fazer os pães, os bolos que você sonha sem glúten, tá bom? E além de te proporcionar esse tempo maior, né, com a sua família, esse tempo de qualidade e também vai te ajudar a te dar autonomia. Então, o que eu disse antes, de te trazer independência, de te tornar independente de receitas prontas, é para você justamente fazer o que você quer, o que você tem vontade na hora que você tiver vontade, né? Isso é muito legal, porque aí eu tô ali... Aí eu tô com vontade de comer um bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro, por exemplo. Só que eu não posso comer glúten nem leite. Se eu não sei fazer, o que eu vou fazer? Eu vou passar vontade, né? Então, quando a gente ou não tem uma receita, por exemplo, eu tô com vontade de comer algum bolo meio exótico assim, só que você não tem receita. Se você sabe os fundamentos, se você conhece os ingredientes, você tem essa autonomia para adaptar uma receita, por exemplo, né? Então é muito legal essa liberdade que o conhecimento dos fundamentos, das bases da panificação e da confeitaria sem glúten te trazem. Me trouxeram. Hoje eu sou capaz de fazer o que eu tenho vontade. Sonho, macarrão, né? Aquele docinho francês, aquele biscoitinho francês, na verdade, delicioso. Eu consigo fazer cuca. Então tudo que eu tenho vontade, hambúrguer, pizza, eu faço. Né? Se eu não tenho a receita, eu crio, eu adapto. Então é muito legal isso, eu quero que você também tenha isso para você, tá bom? Bom, então você precisa, além de, né, ter esse conhecimento que vai te ajudar a gastar menos com as receitas, você precisa também conhecer os ingredientes e utilizar os ingredientes corretos para substituir aqueles que são mais caros, certo? Assim você vai diminuir os seus desperdícios. E o que é mais caro numa receita sem glúten? Geralmente, a gente começa ali pelas farinhas, né? E eu não sei se é o seu caso, não é o meu caso, tá? Tem muita gente que prefere utilizar o mix pronto, porque é mais prático, né? Não sei quais são as razões, mas preferem utilizar o mix pronto. Eu não sou a favor de usar o pronto, por quê? Primeiro que eles são muito mais caros, e eu já vou te falar que isso é realidade, você pode até conferir depois os preços, tá? Ele é muito mais caro do que se a gente fizer a outra opção, que é mais barata. Além disso, a gente sempre tem o mesmo resultado, né? Se eu uso um mix para fazer um bolo de laranja e uso o mesmo mix para fazer um bolo de chocolate, eu tenho a mesma textura. Com o mix pronto, eu não tenho controle das farinhas que estão ali dentro, eu não tenho controle da quantidade de agente de liga, né, de goma xantana que tem naquele mix. Então, eu não gosto de não ter o controle das características dos meus bolos e dos meus pães. Por isso que o mix pronto, pra mim, não funciona. E ele é bem mais caro, olha só, eu fiz até a conta aqui, tá? Então tá, primeiro vamos só te esclarecer como você pode baratear essa parte da receita, sem usar o mix pronto, que é o quê? Usando o mix caseiro. Sim, usando o mix caseiro, porque ele é mais barato e eu vou te provar já já que ele é bem mais barato, tá? No mix caseiro, a gente precisa adicionar às nossas receitas as 3 principais características que a farinha de trigo, né, agrega às preparações. Então, para você montar o seu mix, você precisa de um pouquinho de conhecimento das farinhas, certo? Por isso é importante conhecer os fundamentos. Então, nesse mix, eu preciso de estrutura, liga e maciez. Com certeza você já me ouviu falando sobre esses 3 grupos, né? Eu preciso de pelo menos uma farinha de cada um desses grupos. E aí você vai olhar pra mim e vai falar assim, nossa,
Mas você vai precisar de 3 farinhas. Se eu comprar o mix pronto, eu preciso de uma farinha. Tá, tudo bem. Só que, quando a gente vai ao supermercado, vamos lá, eu vou te falar aqui a conta que eu fiz. O mix pronto tem 500 gramas no pacotinho. Quanto que custa um pacotinho de mix pronto de 500 gramas? R$18, tá? Esse aqui é o mix que eu já olhei assim na lojinha de produtos saudáveis que tem aqui perto de casa e custa R$18. Um mix com 500 gramas, tá? Quando você vai fazer o seu mix caseiro, você vai comprar 1 kg de farinha de arroz, né? Porque você compra o pacote todo. 1 kg de polvilho doce e 500 gramas de amido de milho, correto? Você vai comprar 2,5 kg de farinhas. E sabe quanto você vai pagar em 2,5 kg de farinhas? R$22. Perceba só, em 500 gramas do mix pronto, você paga 18. Em 2,5 kg de mix, né, de farinhas para você montar o seu mix básico em casa, você gasta R$22. Olha só a diferença. Para você comprar essa mesma quantidade de 2,5 kg de mix pronto, você vai pagar ali uns R$45. Então, é muito diferente o valor. Veja só, como você gasta muito menos fazendo o seu mix em casa. Além disso, você tem controle das farinhas que você adiciona. Você pode adicionar uma farinha rica em fibras, rica em proteínas, para aumentar o valor nutricional da sua receita, né? Para trazer mais umidade para esse pão, para que ele dure macio por mais tempo, para o bolo também, né? Então é muito legal você fazer o seu mix caseiro. Você vai comprar um maior número, né? Uma maior quantidade de farinhas, só que o peso é maior e o preço é menor, comparando com o mix pronto. Veja só. Então, se você é adepta do mix pronto, pensa melhor aí, porque você pode estar gastando dinheiro e não tendo o resultado que você busca, porque você vai ter o mesmo resultado toda vez que você usar o mesmo mix pronto, certo? Você não tem controle do resultado final daquele pão, daquele bolo. Bom, e aí, né, fora o mix pronto, tem algumas outras farinhas que a gente agrega nas receitas que tem um valor maior, certo? A primeira farinha que eu sempre escuto, tem como substituir porque ela é muito cara, né? Inclusive, essa é uma reclamação que eu escutei das minhas alunas, porque as receitas que elas faziam antes, né, de entrarem para o meu curso, eram muito caras porque iam uma grande quantidade de farinha de amêndoas. A farinha de amêndoas está mais ou menos uns R$100 o quilo, né? Tá bem cara. Ela sempre foi cara. Então, como que você consegue fazer uma receita que tenha umidade, que tenha maciez, que dure assim mais tempo, porque leva a farinha de amêndoas também? Como você torna essa receita mais barata sem retirar essas características da receita, né, da massa? Você vai poder substituir essa farinha de amêndoas. Para substituir, você precisa ter esse conhecimento que eu falei, né? Conhecer um pouquinho das características, das funções de cada ingrediente dos que você mais usa, né? Não precisa conhecer de todos. Dos que você mais usa no seu dia a dia, tá? Então, a farinha de amêndoas, ela é rica em gorduras e rica em proteínas. E ela traz para nossa massa maciez e umidade, além de sabor, a depender, né, da quantidade que você use. Então, você pode, sim, substituir essa farinha de amêndoas por farinha de amendoim, que é uma farinha muito mais em conta, muito mais barata. Se for, né, nas minhas receitas, que a quantidade de farinha de amêndoas é bem pequena, você não vai sentir sabor residual, tá? Então você pode substituir por farinha de amendoim, você pode substituir por farinha de castanha de caju, que também é mais barata do que a farinha de amêndoas, tá? Ou a farinha de girassol, de sementes de girassol. Então são 3 opções muito mais baratas do que a farinha de amêndoas e que agregam as características similares, muito parecidas que a farinha de amêndoas agrega aos preparos, tá bom? E aqui, por exemplo, como eu disse, o meu intuito com o canal é trazer receitas que são mais acessíveis, para que mais pessoas consigam executar em suas casas. Então, sim, em algumas receitas eu vou utilizar umas farinhas assim um pouquinho diferentes, mas eu dou opção de substituição. Isso é muito importante. Tem umas receitas que eu uso farinha de trigo sarraceno. É difícil de encontrar, tá difícil até pra mim encontrar aqui em Brasília, né? Eu tô atrás do trigo sarraceno já tem uns dias, eu acho que eu vou ter que comprar pela internet, que eu não tô encontrando nas lojas de produtos naturais. Então, eu te dou a opção de substituir. Eu não posso substituir o trigo sarraceno, que também é uma farinha um pouquinho mais cara, tá? Aqui, ela tá, eu acho que 500 gramas deve estar uns R$10, R$12, né? Na época que eu paguei.
Antes, agora eu não sei, deve ter aumentado, porque algumas coisas subiram, né? Mas é mais ou menos esse valor, então é um pouquinho mais caro, sim. Só que como a gente precisa agregar uma quantidade um pouco menor, porque ela deixa sabor residual na receita, a gente acaba que não usa, né, um meio quilo de uma vez, você usa ali uns 70, 80 gramas, então acaba que não fica tão caro, porque você dilui, né, entre o número de receitas que você está fazendo. A mesma coisa da farinha de amêndoas, eu uso uma pequena proporção, cerca de 30, 40 gramas. Então essa pequena porção que eu coloco na minha massa não vai deixar a sua receita muito cara, mas mesmo assim você consegue substituir tranquilamente. Para substituir a farinha de trigo sarraceno que eu mencionei, você pode substituir por farinha de aveia, você pode substituir por farinha de grão de bico, que também é uma receita mais barata, por farinha de feijão branco, que também é mais barata. Inclusive eu citei a aveia, mas ela tá aqui como uma farinha mais cara. E por que ela é mais cara? Porque ela é sem glúten, tá? Essa aveia, né, que é sem glúten, ela é mais cara, bem mais cara do que a farinha de aveia comum que tem glúten, tá? Só que se você tem restrição, busque não utilizar a farinha de aveia, essa comum. Você tem que usar a que tem sem glúten escrito no rótulo, tá bom? Para que você não se contamine. Se você não tem nenhuma sensibilidade ao glúten, retirou somente para melhorar a sua alimentação, torná-la mais saudável, melhorar a sua saúde, aí sim, não tem problema a contaminação cruzada, tá bom? Aí você pode consumir a aveia comum, mas se você tem restrição, não pode. E a aveia sem glúten, ela é mais cara sim, deve estar uns 10, 12 reais o pacotinho com 200 gramas do Flocos, né? Que eu compro o Flocos, eu não compro a farinha. Então é sim mais cara. Só que aí, por exemplo, a farinha de aveia, quando a gente utiliza em uma receita, ela vai em uma pequena proporção. Por quê? Porque a farinha de aveia ela é rica em fibras. E o que ela faz com a água? Chupa. E aí a nossa massa vai ficar pesada. Por isso que eu não posso adicionar muita farinha de aveia numa receita de bolo. Senão o meu bolo vai ficar bem pesadinho, bem denso. Porque essa aveia vai puxar a água para si e vai embatumar um pouquinho o seu bolo, tá bom? Ela tem que entrar em uma quantidade menor para trazer somente as características de maciez que a gente busca, né? E de umidade, certo? Então você consegue substituir tranquilamente. Você também consegue combinar. Vão 80 gramas de farinha de trigo sarraceno, vamos supor, né? Eu tenho um pouquinho, mas eu não queria colocar tudo porque eu vou fazer outra receita, né? E aí, ou é porque é muito caro, eu não queria usar toda essa quantidade, você pode combinar. Combine também com farinha de grão de bico, farinha de feijão branco, que são farinhas mais baratas, tá bom? Você consegue fazer essa combinação se você não quiser substituir completamente a farinha, tá? Do mesmo jeito a farinha de amêndoas, você pode combinar com as outras farinhas mais baratas. Não necessariamente você tem que substituir, tá bom? É muito importante. Gente, eu fiz meu chá e eu esqueci atrás de mim, vocês acreditam? Olha lá, a leiteira. Desconsiderem a leiteira que eu esqueci. Deixa meu chá ali, depois eu tomo. Bom, aí, essas são as farinhas que eu acho que são um pouquinho mais caras. Se vocês tiverem dúvidas de algumas farinhas, gente, coloca no chat pra eu comentar depois, tá? Sobre o valor, serem mais caras, o que substituir, tá? Podem colocar no chat. E ó, o outro ingrediente que encarece a receita, não encarecia tanto, hoje tá bem mais caro, é o leite de amêndoas, tá? Não sei se é o seu caso. No meu caso, a minha nutricionista indicou que eu tomasse o leite de amêndoas industrializado, porque ele é enriquecido com cálcio, tá? Porque eu também não posso tomar leite, porque eu tenho intolerância à lactose grave, então eu não posso tomar, nem chegar perto de leite. E aí, ela me indicou esse leite de amêndoas, só que ele custava R$9. Hoje ele tá custando R$15. Então ele também vai encarecer a sua receita. Eu usava antes, né? Antigamente eu usava o leite de coco para usar nas minhas receitas, que é um substituto maravilhoso, que tem alta concentração de gorduras e de proteínas, e também ele é mais barato. Só que ele é mais barato se você fizer o leite em casa, né? Porque hoje em dia ele também tá um pouquinho mais caro no supermercado. Então a gente consegue sim adaptar as receitas tranquilamente para torná-las mais baratas. Então, no caso do leite de amêndoas, você pode substituir por leite de coco caseiro, muito mais, né, natural ali, saudável, fresco. É maravilhoso o leite de coco caseiro, então você pode utilizar em substituição ao leite de amêndoas. Ah, mas só o leite de coco caseiro? Não, se você não tiver, né, restrição ao leite, você pode substituir por leite animal.
ou água, suco de frutas, né? Aí vai depender do seu gosto e da receita que você estiver executando, tá bom? Mas você pode fazer outros leites também. Castanha de caju, você pode fazer o leite, você pode fazer o leite de inhame, né? De gergelim, de um monte de castanhas e grãos a gente consegue retirar o leite. Então você pode fazer também do jeito que você achar melhor, leite de amendoim. É bom também, ele deixa um pouquinho de sabor residual, dependendo da quantidade, né? Porque é de amendoim, então ele deixa o sabor do amendoim. Mas se for usado em uma pequena proporção, você pode substituir tranquilamente, tá? Ele também é rico em gorduras e proteínas e vai trazer, assim como o leite de amêndoas, maciez e umidade para a massa. Certo, gente? E aí, tem um último ingrediente que ele tá caro. Na verdade, ele não era tão caro, mas da última vez que eu fui à lojinha de produto natural, semana passada, eu levei um susto, que é a goma xantana. Gente, sabe quanto tá a goma xantana? Não sei se vocês sabem, não. Não sei se vocês compraram nesses últimos dias. O Psyllium também. R$ 28 eu paguei, gente. R$ 28 em um pacotinho de 100 gramas de goma xantana. Aí você vai falar, nossa, tá caríssimo. Eu achei caríssimo. Só que eu uso uma pequena proporção nas minhas receitas. Em bolos, eu uso 2 gramas de goma xantana. Então, se eu fosse fazer só bolos com essa quantidade de 100 gramas, eu ia fazer 50 bolos. Olha só que maravilha. Um pacotinho de 100 gramas de goma xantana vão me render 50 bolos. Dilui esses R$ 28 aí nos 50 bolos. Vai ficar bem baratinho, né? Pães. Eu poderia fazer uns 22 pães, 22 pães com essa quantidade de 100 gramas de goma xantana. Então, assim, quando a gente compra o produto, sozinho, ele é caro. Só que quando a gente dilui nas nossas receitas, quando a gente utiliza nas nossas preparações, ele acaba ficando barato porque a gente vai usar uma pequena proporção em cada receita, certo? Então a goma xantana é um pouquinho mais cara, só que a gente usa pouco, uma quantidade pequena. Eu uso uma quantidade pequena nas minhas receitas, você pode reparar, tá? 2 gramas nos bolos, 4 a 5, 6 gramas nos pães, a depender do tamanho do pão. Então, você consegue também substituir, né, essa goma xantana. Não precisa usar a goma xantana se você não encontra também, né? Porque tem muita gente que não encontra a goma xantana, só se for pela internet. E aí tem a taxa, né, o Correios, né, ali a taxa de entrega que é cara. Então você pode substituir por goma guar, por CMC, né, que você encontra facilmente em lojas de confeitaria. O Psyllium, ele acaba saindo um pouquinho mais caro do que a goma xantana, porque a gente tem que usar uma quantidade maior de Psyllium, né? Então, ele acaba saindo sim um pouquinho mais caro, porque ele tá ali uns R$ 25 100 gramas hoje, né? Então, a gente consegue usar o Psyllium também. Você pode usar em combinação com a goma xantana, que vai trazer muita umidade e maciez para sua massa, enriquecer de fibras a sua massa. Então, tem essa opção de combinar, de substituir, né? Buscar um ingrediente mais barato. Só que você só consegue, né, ter esse rol de conhecimento se você entender os fundamentos, entender as bases da panificação e da confeitaria sem glúten e aplicar no seu dia a dia. Então, não adianta você pegar o conhecimento teórico e não aplicar. Você não vai conseguir ver, né? A gente consegue muito aprender vendo as coisas. Então é importante você aprender um pouquinho teoria, porque é importante, né? Em qualquer área, a gente sempre tem um pouquinho de teoria para aprender. Só que é uma teoria tão gostosa de aprender, porque a gente vai ver na prática aquilo acontecendo, né? A gente vai fazer um bolo, vai ver a massa espessando quando a gente coloca a goma xantana, né? Tá líquida, e a gente põe um ingrediente em tão pouquinha quantidade, ele é capaz de tornar aquela massa totalmente diferente do início, né? Então é legal a gente fazer esses testes. E é assim que você vai aprender. Aprendendo um pouquinho da teoria, conhecer um pouquinho dos ingredientes, das funções, né? Pra você aprender a substituir, errar menos as suas receitas. Assim você vai baratear as suas receitas, né? Vai gastar menos fazendo as suas receitas sem glúten e vai ganhar muito em sabor, em textura, né? Porque eu acho assim, pra mim, comer coisa ruim também tem o seu preço, né? Não é só questão financeira, é questão nossa mesmo, né? Você tá cansada, você quer comer alguma coisa gostosa, só que se for comprar, é caríssimo, nem é bom. Aí você não sabe fazer direito. Então, comer coisa ruim também tem um preço. E eu quero que você coma coisas gostosas. Eu não quero que você coma pão, que você coma pão duro, né? Bolo que esfarela. Eu quero que você coma pães que fiquem com miolo aerado, fofinho, sabe?
que sai aquela fumacinha quando você corta, macio, úmido. Eu quero que você coma o bolo que cresça bem, que fica volumoso, cheio de furinho. Eu quero que você sinta essa experiência também. E você vai conseguir fazer isso quando você aprender um pouquinho mais da teoria e testar as receitas em casa, tá? Aqui no canal do YouTube tem diversas receitas práticas, né? Eu ensino ali exatamente todo o passo a passo que você precisa para executar aquela receita na sua casa. Eu explico sobre os ingredientes, as funções, as opções de substituições. Então é importante, se você não conhece ainda, né, as receitas aqui do canal, fique à vontade, escolha uma ali para você testar em casa. Eu tenho certeza que você vai gostar muito do resultado. Tá bom, gente? Bom, era isso que eu queria falar para vocês hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha sido clara. E se vocês têm alguma opção ali de ingrediente que vocês acham caro, que gostariam de substituir, vamos tratar sobre eles agora. Vamos lá, gente, vamos pro chat agora. Vamos ver. Deixa eu subir. Boa tarde, boa noite, boa noite. Pois é, Diana, eu também acho. Eu amo trigo sarraceno, farinha de trigo sarraceno. É uma das farinhas que eu mais gosto de utilizar nas receitas, porque ela agrega, além de valor nutricional, além de deixar a nossa receita mais saudável, né, que é o que a gente busca também, a gente tem muita maciez e umidade nas receitas. Então, o trigo sarraceno é maravilhoso. Mas eu tô com dificuldade de achar, tá difícil. Eu uso o mix pronto de farinha de arroz para fazer meu pão de forma, porque na minha cidade não encontro a bendita goma xantana. O mix que eu uso é menos de R$18. Depende da cidade, né, Roberta? Aqui o que eu olhei, não vou falar a marca, né, mas o que eu olhei era R$18 na loja de produtos naturais. A goma xantana, você pode tentar pela internet, não sei se você já procurou, né, ver o valor do frete e tal, mas dá uma olhadinha. Inclusive tem um site que eu recebi ontem as minhas farinhas, que eu gosto muito de comprar, que chama ingredientesonline.com.br, tá? Não tô fazendo propaganda, tá? É só porque eu quero te ajudar mesmo a conseguir a goma xantana para você se livrar do mix pronto e fazer o seu mix caseiro. Então esse site, ele tem a goma xantana, eu não sei se ele tem na embalagem já do fabricante, tá? Nesse site especificamente, na verdade, nesses lugares que vendem, né, a goma xantana ali um pouquinho a granel, eu não gosto muito de comprar, porque ela dá diferença, tá? Eu gosto muito da goma xantana da Leve Croque, é a que eu utilizo aqui em casa. E se vocês tiverem a possibilidade de comprar, ela é maravilhosa. Então, essa marca é muito boa. Também não ganhei nada pra falar isso, tá, gente? É só pra ajudar vocês. E tem em outros sites também disponíveis para comprar essa goma xantana. Na Amazon, eu compro a goma xantana na Amazon às vezes, tá bom? Então dá uma olhadinha. Dicas preciosas, grata por compartilhar tanto conhecimento, mantendo uma simplicidade. Obrigada, Letícia, fico feliz que tenha ajudado. Comprei aveia em flocos, mais R$10. Sou alérgica a castanha, amendoim e oleaginoso. Também sou intolerante à lactose. E girassol? Girassol, você é alérgica também, Roberta? A aveia em flocos está mais ou menos esse valor, né? Você já disponibilizou o material explicando cada tipo de farinha, características, para que servem e a qual grupo pertencem? Escrito não, Andréia, tá? Escrito só tem no curso. Aqui são só as lives mesmo, tá bom? Só em vídeo. R$280 o quilo da goma xantana? É isso, Diana? Jesus! É caro mesmo. Mas a gente usa uma quantidade tão pequenininha, né? Que vale a pena. Tem algumas coisas que vale a pena a gente investir. Goma xantana de boa qualidade é uma delas. Eu já comprei goma xantana a granel e não funcionou bem, tá? Então, tem alguns ingredientes que a gente precisa comprar de uma marca boa, né? Que tenham ali uma qualidade, porque senão a gente vai perder a receita e acaba perdendo dinheiro também, tá? Então, é importante. Tem que saber identificar ali se vale a pena você comprar a granel pagando um pouco mais barato e sabendo que aquela goma xantana pode não funcionar direito no seu pão, no seu bolo, tá? Então, tem algumas coisas que a gente tem que prezar pela qualidade mesmo. Boa noite, Nerivaldo. Eu tenho um mix sem glúten, farinha de arroz, fécula de batata, polvilho doce e goma xantana. Você tem algum questionamento? Como assim? Não entendi, Nerivaldo.
Eu não uso o mix pronto. A minha questão é só porque eu não tenho controle do que eu tô colocando ali na minha massa. Eu não sei qual é a quantidade de farinha de arroz que tá naquele mix. Eu não sei qual é a quantidade de goma xantana que tá naquele mix. Eu gosto de uma quantidade pequena de goma xantana. Eu não gosto do bolo espichando. Eu gosto que ele solte um farelinho, né? Que ele fique o mais próximo do com glúten possível, tá? Então, eu gosto de ter controle dos ingredientes que eu adiciono, inclusive, principalmente do mix. Por isso que eu não uso o mix pronto. E porque ele é muito mais caro também. Ninguém compra 1 quilo de goma xantana, que também vence a validade. Verdade, 1 quilo. Menina, eu acho que... Eu não me lembro qual foi a pessoa que me falou que comprou 1 quilo de goma xantana. E me perguntou como que ela poderia armazenar esse produto. Se eu não me engano, foi 1 quilo, viu? Foi aqui no YouTube, alguém que falou, alguém que comentou ali num vídeo meu. Ou foram 500 gramas, ou foi 1 quilo, mas acho que foi 1 quilo. E ela vence rápido, né? A validade dela não é tão grande. Acho que são 6 meses de validade. Pelo menos a que eu compro, acho que são 6 meses. Boa noite, Solano. Quanto tempo? Bem-vindo. Como faço a farinha de semente de girassol em casa? Eu compro as sementes sem a casca para consumo, mas não sei fazer a farinha. Josefa, você pode torrar um pouquinho essas sementes, tá? Para você bater no liquidificador ou no processador até formar farinha, tá? Então você vai torrar um pouquinho as suas sementes de girassol, não deixa ela queimar, tá? Só dá uma torradinha para ela ficar um pouquinho mais seca, assim você consegue bater e ter uma farinha, senão ela pode virar uma pasta, tá? Então você vai torrar um pouquinho, deixa esfriar completamente. E aí depois você vai bater no liquidificador no modo pulsar até formar farinha, tá? É verdade, Diana, eu também gosto. O valor do frete da Ingredientes Online, ele é mais em conta. Eu geralmente vejo que é mais em conta do que os outros sites por aí. Da Amazon tem algumas coisas também que o frete é mais barato. Isso mesmo. Você consegue ver o valor do frete antes de finalizar a compra, isso é ótimo. No lugar da farinha de arroz, posso usar trigo sarraceno? Sônia, você pode, tá? Você pode usar o trigo sarraceno sim. O que que tem duas coisas importantes sobre isso? Quando você substitui a farinha de arroz na sua totalidade por farinha de trigo sarraceno, você vai ter um sabor residual na sua receita e dois, você vai alterar completamente o resultado final. Ele vai dar estrutura? Com certeza. Ele vai trazer maciez e umidade? Com certeza também, tá? Então essa é a diferença. A textura vai ficar diferente, vai ficar boa, com certeza maravilhosa, só que vai ter muito sabor residual. Então pode ser que você não goste tanto. Então, pra mim, eu gosto de combinar tanto a farinha de arroz com trigo sarraceno, a farinha de arroz com alguma outra farinha. Mas eu sempre uso essa farinha base, que é a farinha de arroz, para combinar com essas outras farinhas que têm um sabor residual, para que esse sabor não fique muito sobressaltante na receita, tá? Mas se você gostar, você pode substituir tudo. Por nada, Márcio. Boa noite, Lúcia. Também não gosto de comprar a granel. Sabe-se lá como foi armazenada, se as vasilhas onde colocam são higienizadas quando necessário. Então, Fátima, só bom você ter falado isso. Quem tem restrição ao glúten, como é o meu caso, você só vai comprar a granel em sites, né, em lojas que garantam a ausência de contaminação cruzada. Nesse site, Ingredientes Online, eles têm certificação gluten free. Então, sim, eles garantem a ausência de contaminação cruzada, mesmo sendo embalagens a granel, ingredientes vendidos a granel, tá? Só que se não for, se for uma lojinha comum ali, que não tem esse certificado, não compre a granel se você tiver alguma sensibilidade ao glúten, porque pode ter contaminação cruzada, tá bom? É muito alta a chance de ter, inclusive. Aqui em Recife, comprei goma xantana numa casa de grãos por R$ 200, ou seja, R$ 200. Eu só compro 100 gramas, no máximo 150, porque dura uma eternidade. Verdade, dura muito tempo. A minha também dura mais... Não dura 6 meses, não. Mas dura muito tempo, né? Eu ia falar que dura 6 meses, mas não dura, não. Uns 3 meses duram. Esses 100 gramas. Então, dá pra gente fazer muita receita. Torra a semente de girassol com e sem casca. O melhor é sem a casca, né? Que aí você consegue uma farinha mais fina. Se você torrar e triturar com a casca, você vai ter mais fibra na farinha. Então vai ter diferença também quando você adicionar a receita, né?
Porque a farinha que tem mais fibras, ou seja, aquela que você fez com a casca, vai absorver mais os líquidos da receita, tá bom? E aí você tem que bater um pouquinho a mais para triturar melhor essa casca, mas você pode fazer das duas maneiras, tá bom? Vamos ver o que mais. Deixa eu ver. O seu pão de trigo sarraceno é ótimo. Ai, que bom, Zildete. Prefiro o trigo sarraceno em grãos. A farinha de trigo sarraceno não tiram a casca preta. E o sabor fica diferente, a textura também. Verdade, Líbia. Verdade. Como testar se a goma xantana está boa? Então, primeira coisa, você vai levantar a goma xantana dentro do pozinho. Sabe quando passa do ponto que a goma xantana começa a fazer fio? Não sei se você já percebeu. Mas quando a goma xantana já tá passando da validade, ela começa a formar uns fios dentro do pozinho ali. Então já passou do tempo ali de você usar. O que mais você pode testar? Num pouquinho de água com farinha, você coloca a goma xantana ali, espera uns minutinhos e vê se ela dá liga, tá? Você consegue fazer isso também. Que ela mistura, né, e já começa a agir. Então é só esperar uns minutinhos pra ver se ela espessa a massa. Não sou celíaca, apenas estou retirando o trigo da minha vida e estou muito melhor de saúde. Que bom, Diana, fico tão feliz que você esteja conseguindo fazer as receitas, que eu sei que você está, suas receitas ficam lindas, e melhorando a sua saúde, né? Isso é muito importante. Tem muita gente que se sente mal com o glúten, né? Graças a Deus que a gente descobre as nossas sensibilidades, as nossas, né, restrições, para mudar de vida e tirar o que está nos fazendo mal. Claro que pra mim foi um choque quando eu descobri, né, que eu tinha doença celíaca. Só que pensando assim, né, hoje, no dia eu fiquei desesperada, mas hoje foi muito melhor assim, porque eu descobri o que estava me fazendo mal. Eu sofria demais, eu tinha muitas dores, né, eu tinha muitos desconfortos. Então, descobrir o que estava me fazendo mal foi uma liberdade, né, é maravilhoso isso. Apesar de a gente ter que se redescobrir, né, e aprender coisas novas, aprender a fazer as nossas preparações, mas isso é maravilhoso. No início é um pouquinho difícil para quem tá começando, é um pouquinho complicado porque é tudo muito novo, né? É comum, eu passei por isso também. Mas depois que a gente começa a conhecer os ingredientes, as funções, começar a testar as receitas em casa e ver um resultado legal, você vai, ó, dali pra frente é só evoluir, fazer coisas maravilhosas. Devo guardar na geladeira a farinha de girassol? Olha, eu aconselho que sim. Por quê? Porque a farinha de girassol, assim como a farinha de amêndoas, a farinha de amendoim, elas são ricas em gorduras, né? E quando a gente abre um pacote e deixa no armário, vai ter ali contato com o ar, certo? E aí essas farinhas, essas gorduras vão oxidando e vão acentuando um sabor ruim dentro da sua farinha, um sabor rançoso, né? Sabor de velho. Então, eu indico sim que você guarde na geladeira a sua semente, a sua farinha de semente de girassol, a sua farinha de amêndoas, tá? Essas farinhas que são mais ricas em gorduras. Deixa eu ver o que mais. Fiz meu primeiro pão com base nos seus ensinamentos. Gosto muito da forma clara como transmite a informação. Meu objetivo é fazer pão com menos carboidratos, eu imagino, ou hidratos mesmo, e que não fique tão branco. E aí, Ana, o que você achou do resultado? Gostou? Posso fazer farinha de amêndoas? Para fazer a farinha de amêndoas, eu preciso torrar antes? Eu indico que sim, por dois motivos. Quando você está fazendo a farinha de amêndoas crua, ela não vai ficar tão fininha. Você não consegue chegar nela tão fininha porque ela é mais úmida, né? Ela tem mais óleo e conforme você vai batendo, ela vai se transformando em uma pastinha. Então, quando você seca a sua amêndoa, dá uma torradinha nela, você consegue uma farinha mais fina, né? E consegue um sabor mais acentuado da amêndoa também, tá bom? Consegue bater com mais facilidade essa farinha. Então, eu indico que torre um pouquinho também, tá bom? Eu guardo na geladeira, Diana. Não sei se foi uma pergunta, mas sim,
eu guardo a goma xantana na geladeira. Quais farinhas devem ficar na geladeira? Beth, então, como eu disse, as farinhas mais ricas em gorduras. Quais que eu guardo na geladeira? Farinha de amêndoas, farinha de amendoim, castanha de caju, farinha de coco, eu guardo na geladeira, farinha de feijão branco, farinha de trigo sarraceno e farinha de grão de bico. Todas essas farinhas eu guardo na geladeira. E a goma xantana também. Também não sou celíaca, mas tinha o abdômen inchado e resolvi isso tirando o glúten. Olha que maravilha, Fátima. É bom, né? A gente tira o que tá fazendo mal e se sente tão bem com aquilo que não quer mais voltar, né? Não quer recair na dieta e comer coisas com glúten porque sabe o quanto vai passar mal depois. Eu coloco em potes fechados essas farinhas, tem problema? Não tem problema, Ana. Não tem problema. Mas você guarda na geladeira ou no seu armário. Olha só, se você consumir, não demorar muito tempo para consumir aquelas farinhas, você pode guardar no armário sim, tá? Só que elas vão oxidando, tá? Então o indicado seria melhor guardar na geladeira. Márcio, tenho muita dificuldade com o ressecamento dos meus bolos e dos pães. Geralmente ficam ressecados e esfarelam, porém gostosos ao paladar. Tá. Quando que eles começam a ficar ressecados? Depois de um dia que você fez ou logo no mesmo dia que você fez? Só me responda isso, por favor, que aí eu já vou te dar as opções, né? As possibilidades que eles ficam assim, tá bom? Podem ficar assim. É verdade que uma opção boa de hidratar a goma xantana antes de colocar na receita? Calma aí. Ah, tá. É verdade que é uma boa opção você hidratar, né, a goma xantana antes de colocar na receita. Depende, tá? Eu não hidrato. Eu sempre coloco junto com as minhas farinhas, junto com os ingredientes secos. Já vi pessoas que hidratam a goma xantana no óleo, na gordura. E aí adicionam esse óleo ao final do preparo da massa, tá bom? Então você pode fazer das duas formas e ver de qual maneira você se adapta melhor. Eu já coloco nos secos, né? O pão eu consigo bater na batedeira mesmo com a goma xantana. E então eu acho mais fácil fazer dessa maneira. Mas você pode hidratar sim antes de adicionar a sua receita, não tem problema. Meu bom francês ficou esquisito. Massa muito mole, preciso testar novamente. Andréia, se a massa ficou muito mole, adiciona um pouquinho menos de líquido, tá bom? Excelente aula. Obrigada, Suzana. Gostei muito do resultado, ficou fofinho. Foi a primeira vez que usei goma xantana. Não sou celíaca, mas desde que retirei o glúten ganhei saúde. Ai, que coisa boa, Ana! Que coisa boa. Fico muito feliz que você tenha gostado. Isso é bom porque te motiva a continuar na dieta, né? Porque eu já recebi muitas pessoas falando o seguinte: eu não consigo me manter na dieta sem glúten porque só tem coisa ruim. Eu falo, gente, vocês comeram a coisa errada. Porque coisa sem glúten é tão maravilhosa. Mas às vezes é porque a pessoa realmente teve uma experiência ruim, né? Foi num lugar para comer alguma coisa e o que veio lá não era bom, era duro, não tinha sabor, né? A gente tem isso mesmo, tem alguns lugares que não são bons. Ou alguém fez para você e você odiou o resultado. Então tem essas experiências ruins, só que ela só fala isso porque ela nunca comeu uma coisa boa sem glúten, né? Um pão gostoso, um bolo saboroso, pão com gosto de pão, porque eu já ouvi também muito, eu não gosto de pão sem glúten porque não tem gosto de pão, tem gosto de bolo. Falei, olha, você comeu pão errado, né? Porque a gente consegue fazer coisas maravilhosas. Ficam ressecados no dia. Márcio, então o que pode estar acontecendo? Quando o seu bolo e o seu pão ressecam no mesmo dia, é sinal de que está com falta de líquidos na sua receita, tá? A receita em si está desequilibrada. Eu precisaria saber a receita para saber o que exatamente que tá acontecendo. Mas, quando a gente tem uma receita que tem pouco líquido ou quantidade de líquidos insuficientes para aquelas farinhas, para aqueles tipos de farinhas que você usou, para as quantidades, o nosso bolo, na hora que faz, nosso pão, na hora que faz, fica macio, só que ele vai ficando duro rapidamente. Então, no mesmo dia ele já tá duro, tá? Eu já recebi um comentário uma vez falando o seguinte: eu tenho que comer o meu bolo e o meu pão quentinhos, porque quando esfriam eles ficam muito duros, não dá pra comer. Então, geralmente é essa receita desequilibrada, então eu tenho poucos líquidos para quantidade e tipos de farinhas. Pode ser muito tempo de forno, porque aí eu resseco o meu bolo e o meu pão, se eu passei muito tempo de forno. Se você deixa o seu pão, o seu bolo esfriando dentro do forno quente, também resseca, tá? Se você deixa eles expostos ao ambiente depois que você retira eles do forno, depois que eles esfriaram, deixa ali em cima da bancada, eles ressecam também, tá? Então tem algumas variáveis que você precisa observar para saber qual é o problema que está acontecendo. Essa receita que você fez, Márcio,
era aqui do canal, você pegou a receita minha e testou e deu esse problema? Só fala isso pra mim, por favor. Enquanto eu respondo as demais pessoas. Eu e minha filha procuramos receitas sem glúten, pois desde que descobri que não posso comer glúten. Também sofri muito com dores e tudo que o trigo traz. Obrigada. Roberta, eu espero que você faça as receitas aqui do canal, que você e sua filha gostem do resultado, tá? E no que eu puder te ajudar, conte comigo. Cheguei atrasada. Oi, Marleide! Aqui no Rio de Janeiro tá chovendo muito, o trânsito tá horrível. Ô, manda essa chuva pra cá, aqui em Brasília tá tão calor. No armário apenas farinha de arroz, amido, fécula de batata, polvilho doce, farinha de aveia. Eu também sou dessas, Diana. Eu guardo essas farinhas no armário. O resto, geladeira. Pra aumentar a validade desse produto, né? E a validade com qualidade também. Por isso que eu guardo na geladeira também. Recife é um mar de opções. Tem muita loja que vende produtos sem glúten. Que bom! Se você gosta, né, de comprar os produtos sem glúten. O que eu gosto de fazer, né, as receitas sem glúten é porque comer fora se torna uma opção pra mim e não uma obrigação. Então eu gosto muito de fazer, de me tornar, de ter essa autonomia, de fazer o que eu gosto, a hora que eu quiser. Eu tô com vontade de comer um hambúrguer. Sábado eu falei, vou fazer um hambúrguer. Aí fiz hambúrguer com o hambúrguer caseiro, né, a carne que eu fiz, com o pão de hambúrguer com gergelim. Gente, não tem coisa melhor que aquilo. Então, ter essas duas opções, só que a opção de comprar ser a exceção, né? Hoje eu não tô querendo comer meu tempero, vou ali comer um bolo na lojinha. E aí você vai lá e compra. Então eu quero que você também tenha essa opção, que não seja uma obrigação. Mas é ótimo que tenha, né? Que tenha mais lojas ali que vendem produtos sem glúten. Aqui em Brasília também a gente tem uma boa disponibilidade. Apesar de eu ir numa loja só porque eu amo, quando eu quero comer, dar um tempo dos meus bolos e dos meus bolos, geralmente. Os pães eu nunca dou tempo dos meus pães. Mas os meus bolos, quando eu quero dar um tempinho, comer alguma coisa diferente, geralmente é só no meu aniversário ou no aniversário de alguém que eu vou fazer isso fora, senão eu sempre como em casa. Aí eu vou sempre numa confeitaria específica aqui de Brasília que eu amo. Então, as outras... Tem várias outras, mas eu não fui ainda. Eu gosto sempre de uma só. Então, eu vou sempre na mesma. Já tem anos que eu vou na mesma. Eu gosto muito dos produtos de lá. Não tenho problema, mas quero ser saudável. As receitas que dão certo pra mim são as suas. Já testei outras receitas e não deram certo. Só consegui fazer com as suas. Que ótimo, Zélia! Eu fico feliz que você tenha conseguido com as minhas. Feliz mesmo que você tenha gostado do resultado, que você esteja melhorando a sua saúde, né? Retirando o glúten ali que te faz mal. Muito feliz mesmo. Se você precisar de alguma coisa, sabe que é só falar. Ainda não fiz receitas no canal. Todas são de buscas em livros e vídeos, etc. Obrigada. Márcio, então testa uma receita daqui, tá? Testa aí um pão que você goste, que tem aqui no canal, pra ver o que você acha do resultado, tá bom? Daí qualquer coisa, me falar. Oi, Miriam, bem-vinda! Estou aprendendo com outro professor que a goma xantana deve ser misturada com a gordura da receita logo no mise en place, e acrescentando por último a massa e o milagre acontece. Sim, Miriam, como eu disse, você tem essas duas opções. Você pode adicionar aos secos ou você pode diluir em óleo, né, em uma gordura e adicionar ao final do preparo. Aí é uma questão mais pessoal do que de interferência na receita. Eu já testei das duas formas e eu não vi diferença, tá? Eu prefiro, inclusive, fazer nesse processo de acrescentar aos secos, por quê? Quando eu adiciono secos, lembra que eu tenho que adicionar o líquido por último, aos poucos, para eu ter um controle do ponto de hidratação? Então, quando eu tenho a goma xantana que vai espessar a massa, que vai absorver os líquidos, junto com os secos, eu já consigo ver a textura ali na hora, se eu preciso de mais água ou não. Aí, quando a gente dilui no óleo, que também é uma opção e você pode fazer, você vai misturar todos os secos com a água, né? Vai reservar um pouquinho da água, vai bater esses secos e depois você vai adicionar o óleo com a goma xantana. Só que aí você vai adicionar o restinho, né, o restante da água para dar ponto a essa massa. Eu prefiro fazer junto com os secos, mas aí é opcional, tá? Você testa em casa e vê o que você melhor se adapta, tá bom? Marleide, aqui no Rio é muito difícil lojas que vendem coisas gostosas. Pois é, Marleide, e aí a gente acaba aqui
fica refém de uma ou de outra loja, que tem um cardápio restrito, que tem o preço elevado, que as coisas não são tão boas. Por isso que fazer e aprender a fazer, como fazer corretamente é muito importante, né? E você tá de parabéns porque você tá aqui aprendendo, ó, coisa boa. Não sou celíaco, mas tenho hipotiroidismo. Quero melhorar a minha saúde retirando o glúten, que é prejudicial para a tireoide. Muito bem, Sônia. Isso aí. Vamos retirar o glúten, melhorar a sua saúde e continuar comendo coisas deliciosas, porque sem glúten também é maravilhoso. Quando a gente faz o curso, aí mesmo que a gente tem receitas maravilhosas. Até agora não fiz uma que não fosse maravilhosa. Que bom, Diana. Eu vejo suas postagens lá na comunidade. Maravilhoso. Coisas lindas, gente. A Diana faz muita receita. Tá de parabéns, inclusive, porque posta lá direto. Muito engajada. Parabéns. Eu fico muito feliz que você esteja gostando das receitas. Oi, Samara. Já é boa noite? Já é boa noite. Boa noite, Samara. Bem-vinda. Prefiro fazer suas receitas que são uma delícia. Que bom, Marleide. Romário, boa noite. Gente, tem mais umas diquinhas aqui que eu lembrei agora que vão te ajudar a baratear uma receita. Termômetro de forno e balança culinária. São duas coisas que vão te ajudar a melhorar o preço dos seus preparos, porque você evita desperdícios errando as receitas. Quando você tem um termômetro, você consegue controlar a temperatura do seu forno. Então você não assa nem de mais e nem de menos, né? Nem coloca o seu bolo num forno muito quente, nem num forno muito frio. Ótimo, porque você vai ter parâmetro, você vai conseguir assar corretamente esse produto. A balança culinária é essencial para você ter padronização nos seus produtos, né? Para você fazer sempre o bolo com o mesmo resultado ou com um resultado muito similar. E também porque você vai colocar a quantidade exata daquela receita. O seu bolo vai ficar bom hoje, vai ficar bom amanhã. Se você não usa a balança culinária, as chances de você medir errado as suas farinhas, os seus líquidos são altas. Então aumentam as chances de erros. Consequentemente, você acaba gastando mais, porque você erra mais as receitas. Então são dois utensílios, dois equipamentos essenciais para quem faz pães e bolos sem glúten, certo? E a outra coisa que eu ia falar é que comprar pela internet, isso depende da região, porque tem o frete, né? Mas geralmente comprar na internet é mais barato do que comprar em lojas físicas. Então, né, se você tem uma loja física perto da sua casa que é um pouquinho mais cara, dá uma pesquisada na internet, vê o valor do frete, vê se não vale a pena fazer pela internet a compra, tá? Compro goma xantana em loja de produtos naturais a granel. Corre o risco de estar contaminada? Zélia, corre o risco sim. Por quê? Porque ali na lojinha que vende coisas a granel, a gente tem outros tipos de farinhas, inclusive a farinha de trigo. E todas ficam com aqueles sacos abertos, ou se não ficam abertos, eles têm um caneco para pegar todas as farinhas. Então você contamina tudo com farinha de trigo. Então as chances de você comprar uma farinha, uma goma xantana, né, contaminada, quando você compra em lojas que vendem a granel sem certificação, são altíssimas, tá? Se você tem alguma restrição ao glúten, não compre a granel. Só se tiver certificação sem glúten, senão você compre já embalada de fábrica, tá bom? Há 4 anos não consumo glúten nem derivados lácteos. Minha saúde melhorou tanto que sempre digo que renasci. Jane, realmente é isso, né? Olha só, eu sempre tive muitas dores, sabe? Muitas dores assim nos ombros, nos braços. Nossa, parecia que meus braços iam cair. Eu não podia nem fazer faxina. Gente, o dia que eu fazia faxina em casa, eu passava uma semana com dor. E eu, gente, mas que coisa, né? Fiz um monte de exames, ressonância, não sei mais o que, um monte de exame. E não dava nada. Um início de tendinite, nada. Eu tenho alguma coisa esquisita, né? Não é possível. Depois que eu tirei o glúten, eu nunca mais senti dor. Só quando eu me contamino, né? Quando eu me contamino, sim. Mas é muito raro eu me contaminar, porque eu presto muita atenção nos rótulos. Mas às vezes acontece, porque a gente, infelizmente, ainda tem rótulo errado no mercado. Então, foi como tirar com a mão as dores. E é tão maravilhoso a gente descobrir o que faz mal pra gente, porque aí a gente tem mais qualidade de vida, né? Realmente, eu também renasci depois que eu descobri a minha doença celíaca. Não posso guardar farinhas na geladeira que não é frost free, porque a farinha fica úmida, o vaso fica acumulando gotículas de água e isso não afeta a durabilidade? Sim, afeta, tá? Você vai. A minha geladeira, eu acho que é frost free, é frost free. Aí não faz esse acúmulo de gotículas de água.
Talvez se você guardar na parte de baixo da geladeira, não funciona, será? Mesmo assim forma gotículas de água? Aí é complicado, né? Porque aí vai afetar a durabilidade do produto, sim, porque eu tenho mais umidade dentro da embalagem, eu tenho proliferação de bactérias ali, apesar de estar num ambiente gelado, né? Frio. Então, é mais complicado, mas aí você pode guardar em um pote bem fechado, comprar uma pequena quantidade para não demorar muito para consumir, tá? Colocar em um pote, como eu disse, hermético, dentro de um armário fechadinho, sem luz entrando direto, né? Para não degradar, para não facilitar e aumentar esse processo de oxidação. 3 coisas importantes para fazer pães: a balança, o termômetro, a grade de resfriamento. Isso aí! Arrasou, Diana, é isso mesmo. Beth já deixou o like dela. Quem mais deixou o like? Gente, vamos dar like aqui no vídeo para o YouTube distribuir mais as lives e a gente conseguir ajudar mais pessoas. Qual o melhor termômetro de forno? O meu é aquele mais baratinho da internet, gente. É Oven. Acho que é Oven. Deixa eu só confirmar a marca. Vamos ver. Eu acho que é. É o que você coloca termômetro de forno na internet, no Google, e vai aparecer. É o primeiro que aparece. Eu vou mostrar pra vocês, espera aí. Olha esse aqui, gente, R$16 o termômetro. O meu é esse aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Vocês estão vendo? Cadê? Esse aqui, ó. Tá? O meu é esse aqui da marca Oven, custa R$16 na Amazon, olha só. Tá em promoção, de 18 por 16. Ele é ótimo, a gente coloca lá no meio do forno, né? Onde a gente vai colocar o nosso bolo. E aí ele vai marcando a temperatura. Esse termômetro especificamente, por fora, né? A gente tem 2 linhas de temperatura. Por fora é Fahrenheit, então não é a nossa temperatura aqui no Brasil. Por dentro é Celsius, graus Celsius. E aí é o que a gente tem que olhar, tá? O número de dentro, tá bom? Pronto, já olhei. Deixa eu ver o que mais. Quando a receita pede leite vegetal, pode trocar por água, por exemplo, se a receita é de biscoitos de milho? Olha só, pode sim, Kátia, você pode trocar o leite por água. Vai ter sim uma leve diferença, porque o leite ele é rico em proteínas e gorduras. Então ele agrega mais maciez e umidade para a massa. A água não, né? A água vai umedecer, claro, vai trazer umidade e vai unir os demais ingredientes. Então tem uma leve diferença, mas você pode substituir sim, tá bom? O que mais? Tem algum termômetro que fica escuro com a temperatura? Ou não sei dizer se tem algum que fica escuro, Sônia. Esse meu não fica escuro não, tá? Esse que eu mostrei aqui, ele não fica não. E aí, gente, mais dúvidas? Não? Encerramos nossas perguntas por hoje? Acho que sim, né? Este pão de forma, mesmo é feito com água, é maravilhoso. Verdade, Diana. Esse pão de forma, ele tem as farinhas, né, que ajudam na maciez e na umidade. Então, você pode sim substituir o leite pela água. A diferença é bem sutil. Bom, então é isso, gente. Vamos finalizar. Boa noite, Diana. Vamos finalizar nossa live de hoje. Muito obrigada pela companhia de vocês mais uma vez.